Terceira parte do nosso mini treinamento, onde nós falamos da experiência da vida espiritual. Então, todo o foco nosso começa na base, na questão do mundo, né? Engenharia civil e geotécnica, sobe para uma visão de gestão cristã, que é em tudo que fazemos, tratar dos filhos, dos pais, dos avós, dos amigos e todos os relacionamentos, né? Ter uma gestão cristã e sobe para desenvolver uma vida espiritual. Bom, vamos, e sempre nesse momento eu trago o preletor que eu tenho caminhado com o meu Mordelli. Essa palavra como orar aí destacada é exatamente com o objetivo de a gente falar, né, do, da questão de que as religiões ficam falando que o que é orar, e a gente está querendo dizer que orar não é repetir as coisas, né? É, como se fosse ficar repetindo coisas bíblicas, né? Não, orar é um relacionamento de fato, não necessariamente verbal. Eu posso falar sem abrir a boca, com o Espírito, falar no tom espiritual, falar com Deus, com o Espírito Santo. Mas vamos escutar uh, uh, esse vídeo, né? Um pouquinho, o caminho da experiência espiritual. O meu Bornelli, canal Só Palavra, e tudo isso está na nossa playlist D719. Vamos escutar. Arruma uma briguinha. Você está muito vivo. Você não morreu com Cristo. Olha a sua experiência. Compreendeu? O que você vai responder? Vocês observaram que ele falou morrer com Cristo? É isso que é necessário, morrer com Cristo. Tenta entender isso. Um outro servo do Senhor, também do século passado, um outro irmão ainda, estava vivendo um tempo de uma esterilidade ministerial enorme. Agora, o que ele chamou de esterilidade ministerial era o seguinte: ele conhecia a Bíblia inteira, dava aulas bíblicas e disse que ele poderia pregar sobre qualquer livro da Bíblia, sem nenhum esboço, colocando as suas ideias centrais, a sua carga de cada um dos 66 livros da Bíblia. Esse era o irmão que disse que estava vivendo esterilidade espiritual no seu ministério. E estava mesmo. Então, o que ele fez? Ele disse para sua esposa: eu vou para o meu quarto e você não me chame, não me incomode por nada. Eu vou ficar lá, eu tenho que chegar a uma decisão diante de Deus. Por que meu ministério, meu serviço ao Senhor é tão estéril? E sabe o que aconteceu naquele quarto? Esse professor da Bíblia leu mais uma vez um texto que certamente ele sabia de cor. Romanos 6. Foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja tornado sem efeito e não sirvamos mais o pecado como escravo. De alguma maneira, Ou seja, senhores, esse versículo muda um homem que já era religioso e sabia tudo da Bíblia. Por quê? E só nesse momento ele conseguiu ouvir o Espírito Santo dizendo para ele o seguinte: tinha que morrer o velho homem. Morrer o velho homem é a morte de Jesus Cristo. Morrer o velho homem no sentido espiritual. aquele dia a luz raiou e ele compreendeu o quê? Que tudo que ele estava fazendo até ali estava sendo feito com diligência, sim, dedicação, mas na energia natural, Esse é o problema. na energia da carne. Foi crucificado com ele o nosso velho homem. Então, queridos irmãos, quando nossa fé se baseia no fato, a experiência vai se seguir. Nós afirmamos a fé no fato contra a experiência. Porque o fato de Deus é imutável. Então, o que nos resta nesse assunto da experiência espiritual? Basearmos a nossa fé no fato. Se a nossa fé não é baseada em experiência, a verdadeira fé, assim como falávamos no primeiro tópico também, produz genuína experiência. Aqui quero lembrar uma outra frase de um outro irmão, muito linda, um servo do Senhor de imenso fervor, também do século XX. Ele disse assim:
Quando as verdades de Deus não passam pelo filtro de lágrima dos nossos olhos, tem pouco proveito para o nosso coração. O que ele quis dizer? Que, embora os fatos de Deus permanecem fatos sempre, graças a Deus por isso, há necessidade de que a nossa fé abarque, se aproprie do fato. E quando nossa fé se apropria do fato, resultado, sentimentos genuinamente espirituais. Então a palavra de Deus realmente toca o nosso coração, as verdades de Deus nos comovem, nós nos deleitamos nelas, nós podemos dizer, o Senhor fala conosco pessoalmente, intimamente, né? Então, não erremos também nesse segundo aspecto pelo lado oposto. A verdadeira fé, sim, produz experiência espiritual, mas a fé não é apoiada em experiência espiritual, né? Sustentada por experiência espiritual. Vamos a um último texto nesse tópico. Então, e aí? Você tem fé? Que não seja uma fé religiosa, que essa não vale nada. A fé é ter certeza de algo que você não vê. A fé é ter certeza que Cristo morreu naquela cruz por você. Olha, se você tem a fé que ele morreu por você e morreu daquele jeito, creio que você sabe o jeito que ele morreu, então você nasceu de novo. Por quê? Porque a hora que você tiver fé que um ser humano, que no caso dele era Deus Filho, ele encarnou para viver 33 anos e meio, ir para aquela cruz e morrer daquele jeito por você, por mim, a hora que você fala, por mim ele morreu daquele jeito, é por você, por mim, eu me ponho a chorar. Alguém, sua mãe, seu pai, seu filho, sua filha, seu avô, alguém deu a vida por você? Alguém deu a vida por você como Cristo deu? E por que ele deu a vida por você? Só para dar uma de bonzinho? Ou para te salvar, para ter um relacionamento eterno com o pai dele? Então, a pessoa que tem fé no que eu acabei de dizer, que crê, se põe a chorar. Se arrepende do que é. Porque a gente não recebe o outro na casa da gente porque o outro é negro. A gente não recebe o outro na casa dele porque o outro saiu com a vizinha. A gente não recebe o outro na casa da gente porque o outro está com o sapato sujo. Senhores, que cristão é esse? Cristão que separa pessoas? Jesus Cristo, ele não fez acepção de pessoas. Ele não falou, esse eu vou salvar, esse aqui eu não vou salvar. Então você não é cristão. Você é engodo. Você não percebe? Então estude mais que um dia você vai perceber. Mas procure Deus com amor, que você vai rapidinho descobrir. Como eu descobri. E vamos partindo para o final. Isaías 50. Esse é um rico capítulo sobre o servo do Senhor, nosso Senhor Jesus. Verso 10 diz assim: Quem há entre vós que tema ao Senhor e que ouça a voz do seu servo? Ele andou em trevas sem nenhuma luz, e ainda assim confiou em o nome do Senhor e se firmou sobre o seu Deus. Jesus Cristo andou em trevas. O mundo é um mundo de trevas. Agora, não é trevas que você não enxerga com o seu olho humano. Você enxerga com o seu olho humano, se você tiver uma boa vista. Você ouve com o seu ouvido, se você tiver um bom ouvido. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando dos olhos do coração, do ouvido do coração. É espiritual. Isso é obtido por revelação. Jesus Cristo, quando estava encarnado, o pai dele, sabe aquele que você acha que é bonzinho, né? Pegou o filhinho bonzinho, bonitinho, que dá chupetinha na boca, né? E esse pai que você acha que é bonzinho, que na verdade é justo e tem um amor ágape que poucos de nós conhecem, né? Que é o que Cristo fez na cruz, é o amor ágape por nós, pegou o filhinho dele, foi 40 dias no deserto, sem água, sem pão. E você, consegue passar 3? Se você passar 3, você morre.
você reclama, você não fica sem comer, sem beber. Nós somos fraquinhos, nós somos nojentinho. Cristo ficou 40 dias para ser testado pelo Pai. Agora não, a gente tem um netinho, um filhinho, filhinha e netinha e fica tratando como se fosse um copo de cristal. Se bater, quebra. Não preparamos os nossos filhos, não preparamos os nossos netos, não preparamos ninguém. Muito menos fomos preparados. É uma minoria, porque não conhecemos a história de Cristo. Ou sabemos teoricamente, mas não, nós não sentimos a história de Cristo. Bom, senhores, chega por hoje que eu invadi todos os horários aqui. Um bom dia, muito obrigado, até amanhã às 6 horas. Compartilhe o nosso projeto, venha participar. Tchau, tchau.